Alô galera que está se preparando para o Enem, está começando mais uma videoaula com a Física no Enem. O nosso assunto da aula de agora será força de resistência do ar, uma questão do Enem de 2013, uma questão bem interessante. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a sua velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, no instante TA, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter uma velocidade de queda constante, que possibilita a sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Nós temos aqui as 5 alternativas e a pergunta que surge agora é: a força de resistência do ar depende de que parâmetros? A força de resistência do ar depende de que fatores? Você já tentou correr dentro da água? Se a sua resposta foi afirmativa, você deve lembrar que sentiu uma enorme dificuldade. Quando nos movimentamos no ar, sofremos uma força de resistência desse fluido menor do que quando nos movimentamos na água. Um dos principais motivos é que a densidade da água é muito maior do que a densidade do ar. Ou seja, um parâmetro importante é a densidade do fluido. Você já deve ter visto caminhões na estrada, como o da esquerda e o da foto aqui da direita. Percebem alguma diferença? Observem que esse caminhão da direita ele tem um defletor de ar. Observe nesse esquema que o defletor de ar ajuda o caminhão a passar mais suavemente pelo ar. Então, nós temos aqui um outro fator do qual a força de resistência do ar depende, que é o coeficiente de arrasto aerodinâmico. O coeficiente de arrasto aerodinâmico está relacionado ao formato do objeto. Nós temos aqui uma tabela, onde nós temos vários objetos e os seus respectivos coeficientes de arrasto aerodinâmico. Desde o formato mais aerodinâmico que nós conhecemos, que é o formato de uma gota, observe que o Cx ou C dele é menor que 0,1, até o formato menos aerodinâmico, que é uma seção em C, onde nós temos um valor do coeficiente da ordem de 2,3. Uma observação importante é: quanto menor o coeficiente de arrasto, mais aerodinâmico será o objeto. Outro fator que está relacionado à força de resistência do ar é a área de secção transversal. Então, se você imaginar aqui um veículo, você cortar esse veículo passando pela maior área de secção transversal, você vai ter um outro parâmetro do qual depende a força de resistência do ar. Quanto maior for a área de secção transversal do objeto, maior será a força de resistência do ar sofrida por ele. A área de secção transversal é outro parâmetro. Se você já teve essa experiência de, ao andar de carro, colocar a mão para fora, você deve ter percebido que a sua mão é empurrada para trás. E quanto maior a velocidade, mais força você sente empurrando o seu braço para trás. Concorda? Então nós temos aqui uma outra variável da qual depende a força de resistência do ar, que é a velocidade em relação ao fluido. Resumidamente, a força de resistência do ar depende desses 4 parâmetros: da densidade do fluido, do coeficiente de arrasto aerodinâmico, da área de secção transversal e da velocidade do objeto em relação ao fluido. Observe que nós temos ali um 2, ou seja, essa velocidade ela pode ser elevada ao quadrado em algumas situações. Vamos estudar agora a dinâmica do movimento de queda de um paraquedista. Nós temos aqui uma fotografia onde nós iremos adotar, para começar o estudo do movimento, um referencial. Nosso referencial ele vai ter como origem o ponto de onde o paraquedista saltou e o sentido positivo para baixo. Observe que enquanto ele está caindo, a sua velocidade ela aponta para baixo. Nós temos as forças que estão atuando nele, que são a força-peso e a força de resistência do ar. Se nós usarmos a segunda lei de Newton, a força resultante sobre o paraquedista será a força-peso menos a força de resistência. Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração
é a força resultante, massa vezes a gravidade é a força-peso, e a força de resistência nós iremos modelar com o termo BV, onde esse termo B ele é um meio da densidade do fluido multiplicado pelo coeficiente de arrasto e a área de secção transversal. Se nós dividirmos membro a membro pela massa, nós encontraremos uma expressão para a aceleração. Observe que a aceleração será a gravidade menos Bm sobre V. Atenção! A aceleração não é constante. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta, portanto, a aceleração diminui. Perceba que a velocidade aumenta enquanto a aceleração diminui. Durante um trecho da queda, a aceleração do paraquedista diminui à medida que a sua velocidade aumenta. Isso parece ser contraditório, mas não tem nada de contraditório. Para você entender melhor essa situação, vou colocar aqui algumas sequências numéricas e fazer uma pergunta para você. Observe as sequências abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que isso é uma sequência crescente, onde o número posterior é o número anterior somado com 1. Observe nessa segunda sequência, 1, 2, 4, 7, 11, 16 e 22, que nós temos também uma sequência crescente. Mas observe que o crescimento está aumentando com o tempo. De 1 para 2, aumenta 1. De 2 para 4, aumenta 2. De 4 para 7, aumenta 3. E assim sucessivamente. Observe essa última sequência. 1, 7, 12, 16, 19, 21 e 22. Também nós temos uma sequência crescente, mas perceba que o crescimento está diminuindo. De 1 para 7, aumentou 6. De 7 para 12, aumentou 5. De 12 para 16, aumentou 4. E assim sucessivamente. Então é perfeitamente possível nós termos uma sequência onde o crescimento diminui. Essa sequência continuará sendo uma sequência crescente. Antes de abrir o paraquedas, nós temos duas forças atuando sobre o paraquedista. A força peso e a força de resistência. Como a força peso é maior do que a força de resistência, a força resultante aponta para baixo, na mesma direção e sentido do vetor velocidade. Portanto, o movimento será acelerado. Nós teremos o módulo da velocidade aumentando com o tempo e o módulo da aceleração diminuindo, conforme a observação que vimos anteriormente. Vai chegar uma situação em que a força peso irá se igualar à força de resistência. Portanto, nós teremos uma força resultante nula. A aceleração, consequentemente, será nula. O movimento passará a ser, portanto, uniforme. E o módulo da velocidade será constante. Nesta situação, é atingida a primeira velocidade terminal ou velocidade limite. Quando o paraquedistas abre o paraquedas, nós temos um aumento abrupto da força de resistência do ar. A força de resistência se torna maior que o peso. Portanto, a força resultante aponta para cima. Consequentemente, nós teremos uma aceleração para cima, contrária ao vetor velocidade, que é para baixo. O movimento será um movimento retardado. O módulo da velocidade passará a diminuir, portanto, e o módulo da aceleração aumenta bruscamente, depois passa a diminuir, conforme nós iremos ver no gráfico adiante. Após um certo tempo do paraquedas aberto, o peso se igualará novamente à força de resistência. Portanto, a força resultante volta a ser nula. Consequentemente, o movimento passa a ser um movimento uniforme e o módulo da velocidade ficará constante. Nós dizemos então que o paraquedistas passou a ter a sua segunda velocidade terminal ou velocidade limite, só que agora, obviamente, menor do que a velocidade que ele tinha antes. A aceleração volta a ser nula. A velocidade terminal ou velocidade limite acontecerá quando o peso se igualar à força de resistência, ou seja, quando a força resultante for zero. Se o peso é igual à força de resistência, mg é igual a B vezes Vt, onde esse Vt é a velocidade terminal. Se isolarmos a velocidade, nós teremos mg dividida por B.
onde este B é o meio da densidade do ar multiplicado pelo coeficiente de arrasto e pela área. Observe que com o paraquedas aberto, tanto o coeficiente de arrasto aumenta, como a área também aumenta. Aumentando o módulo de B, nós diminuímos a velocidade terminal. Nós temos 3 imagens aqui, onde você pode ter a velocidade terminal. Preste atenção que nessa imagem da sua esquerda, o paraquedista ele está caindo com uma área de secção transversal pequena, portanto, ele vai ter uma velocidade terminal grande. Nessa imagem do centro, nós temos o paraquedista caindo com os braços e mãos abertas, essa área de secção transversal dele será maior, portanto, ele terá uma velocidade terminal menor. Ainda assim, não é uma velocidade segura para ele aterrissar. E por último, a imagem à sua direita, nós temos o paraquedas aberto, um CX grande, é um dos formatos com maior CX, e uma área também grande, o que faz com que a velocidade terminal seja pequena. Mas como seria o gráfico da aceleração em função do tempo? É o que iremos agora ver com uma planilha do Excel. Para entendermos melhor como funciona o gráfico da aceleração em função do tempo, vamos usar uma planilha do Excel e o método de Euler, que consiste em dividir o problema em vários trechos de movimento retilíneo uniformemente variado. Apesar deste movimento não ser um movimento uniformemente variado, nós podemos fracioná-lo em muitos pequenos pedaços, onde com uma boa aproximação nós podemos entender que se trata de um movimento uniformemente variado. Para isso vamos usar a seguinte estratégia. Na coluna A, nós iremos colocar o que nós chamamos de elemento diferencial de tempo, o dt. Quanto é que vai ser o dt? O dt que nós iremos usar é um dt de 1/10 de segundo, ou seja, 0,1 segundo. O que isso significa? Significa que nós iremos fatiar o movimento em pedacinhos de 0,1 em 0,1 segundos. Para continuarmos aqui com o preenchimento da coluna, observe que eu coloquei na célula A3 um sinal de igual, coloquei A2, cliquei na célula A2. Com isso, eu vou ter sempre o que tem na célula seguinte igual ao que eu tinha na célula anterior. Se eu puxar aqui para baixo, observe que eu levei o mouse até o canto inferior direito, todas essas células elas ficaram iguais. Se eu resolver por algum motivo mudar esse valor, ao alterar esse primeiro, observe que as demais células são alteradas. Ok? Então vamos lá, célula A1, 0,1 segundo. Na segunda coluna, eu irei colocar o tempo. Cuidado, existe uma diferença entre o tempo e o elemento diferencial de tempo. O tempo é o instante em que está acontecendo um determinado acontecimento, enquanto o dt é a fatia do tempo que eu estou usando. O tempo ele vai crescer a partir do instante zero. Eu vou dizer que o que tem na célula A3 é o que tinha na célula B3 é o que tinha na célula B2, somado com o elemento diferencial de tempo. Observe que essa célula está B2 mais A2. Quando eu clicar aqui no Enter, observe que aqui eu tenho 0,1. Novamente, vou levar o mouse até o canto inferior direito, arrastar até aqui embaixo, e você vai perceber que eles estão crescendo de 0,1 em 0,1 segundo cada uma das células. Na terceira coluna, nós iremos colocar o valor daquela constante B. Ok? O que tem nessa constante B? Nós temos o coeficiente de arrasto, nós temos a área de secção transversal. E nós temos também a densidade do ar, que nesse caso vamos considerar constante. Eu vou inicialmente colocar um coeficiente B igual a 1 e vou dizer que a célula C3 é igual à célula C2. Apertar o Enter, retornar até a célula C3, levar o mouse até o canto inferior direito e puxar aqui para baixo. Observe que nós temos aqui todos os valores iguais a 1. Na célula D, nós iremos colocar o valor da velocidade.
A velocidade inicialmente vai ser zero. É a velocidade inicial do paraquedista, no momento em que ele salta do paraquedas. Vamos desprezar a componente horizontal da velocidade e pensar apenas na componente vertical dela. Na coluna E, nós iremos colocar a aceleração. Atenção, a aceleração ela vai obedecer a uma equação que vai ser aquela mesma que acabamos de ver no slide. A aceleração de queda ela será a aceleração da gravidade, 9,8, menos, vamos abrir parênteses aqui, a constante p, que multiplica vezes a velocidade elevada ao quadrado, fecha parênteses, dividida pela massa. Vamos colocar aqui uma massa de 90 kg, uma massa do paraquedistas com o paraquedas. Agora nós vamos atualizar tanto o valor da velocidade quanto o valor da aceleração. Qual vai ser o novo valor da velocidade? Usando o método de Euler, iremos ver que a velocidade ela vai crescer com o passar do tempo, como se o movimento fosse uniformemente variado, só que com o módulo da aceleração mudando a cada instante. Então essa velocidade, após um tempo de 0,1 segundo, ela será a velocidade anterior somada à aceleração durante esse intervalo multiplicada pelo elemento diferencial de tempo. V é igual a V0, que é a velocidade anterior, mais a aceleração no intervalo multiplicado pelo dt. A velocidade, obviamente, vai aumentar. E quem é que vai ser a aceleração? Se nós levarmos o mouse até o canto inferior direito e arrastarmos, você vai ver que, obviamente, a aceleração fez o quê? A aceleração ela diminuiu, porque a velocidade está aumentando. Para eu saber os próximos valores, eu seleciono as duas células, levo o mouse até o canto inferior direito, arrasto até embaixo, e eu vou ver aqui o que está acontecendo com a velocidade. Perceba que a velocidade está aumentando e a aceleração está diminuindo. Se eu quiser conhecer os próximos valores, eu seleciono toda a linha, levo o mouse até o canto inferior direito e vou arrastando até um certo instante. Observe que a velocidade está aumentando, a aceleração está diminuindo e nós percebemos que lá pelo instante 13 segundos aproximadamente, 13,3 segundos, nós temos uma aceleração nula. Obviamente, a partir de agora, a velocidade permanecerá constante. Velocidade de 29,7 metros por segundo, segundo este nosso modelo. Vamos considerar que a partir do instante 18, o paraquedistas ele abre o paraquedas. Para isso, eu vou alterar a constante B. Lembre-se, a constante B ela está aqui na coluna C. Então, vamos considerar aqui que no instante 18, olha só, no instante 18, essa constante B ela triplica. Observe que se eu apertar no 3, todos os outros valores aqui, a partir de agora, se tornarão 3. Observe que a velocidade passa a diminuir e nós temos uma aceleração negativa. Por quê? Porque a força de resistência se tornou maior do que a força-peso. Essa aceleração negativa ela vai permanecer por alguns instantes. Nós vamos continuar o nosso modelo aqui, até que novamente essa aceleração volte a ser zero. Quando ela voltar a ser zero, nós teremos novamente um movimento uniforme. Então vamos estudar esse movimento, por exemplo, até o instante 26 segundos de queda. 26 segundos de queda. Observe, a velocidade terminal ficou em cerca de 17 metros por segundo e a aceleração, obviamente, está em zero. Nós temos duas velocidades terminais. Uma antes de abrirmos o paraquedas, que é 29,7, e uma depois de abrirmos o paraquedas, que é 17,15. Vamos ver como fica o gráfico agora da velocidade em função do tempo? Ou, se você preferir, da aceleração em função do tempo, podemos pedir quaisquer dois gráficos aí.
Vou selecionar a coluna dos tempos e a coluna da aceleração. Vou pedir para o computador inserir uma dispersão XY. E nós temos aqui o gráfico da aceleração em função do tempo. Eu vou apagar esse aqui para você ficar melhor, vendo melhor. Vou até selecionar as linhas da grade secundária. Vou colocar o título desse eixo, que será da aceleração em função do tempo, e vou alterar o título desse eixo, que vai ser o tempo. Então, nós verificamos, portanto, que o gráfico que representa a aceleração em função do tempo, ele começa em aproximadamente 10, que é a aceleração da gravidade. Ela passa a diminuir até chegar em 0. No instante 18 segundos, você teve um aumento abrupto da área do paraquedas devido à abertura do paraquedas, portanto, essa aceleração se tornou negativa. E aí depois ela volta a ser 0, fazendo com que o móvel atinja novamente o movimento uniforme. O gabarito, portanto, será a alternativa da letra B. Quando o paraquedista salta, a força resultante que atua sobre ele será a força peso. À medida que ele tem um movimento de queda, sua velocidade aumenta e sua aceleração diminui, até que a aceleração se torne nula. No momento em que ele abre o paraquedas, que é um instante TA, nós temos um aumento brusco da força resultante. Só que ela será no sentido contrário ao do vetor velocidade. Vai ser uma força negativa, por isso o gráfico ele vai começar a partir do instante TA lá de baixo. A aceleração volta a diminuir o seu módulo até que ela se iguala a 0, quando a força de resistência do ar se iguala ao peso. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você gostou, nos siga no Instagram e no Facebook. Bons estudos, bom Enem, um abraço e até a próxima.